Vamos de palavra nesse dia, que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia. Tava um calor aqui tremendo, mas com a glória de Deus caiu uma chuva e até mesmo as plantas agradeceram pela chuva porque estava quente. Deus é bom todo tempo. No calor Deus é bom, na chuva Deus é bom. Deus é bom todo tempo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele colocou no meu coração. Primeiro eu quero dizer que hoje em dia muitas pessoas não têm noção de quão grande é a glória de Deus e o poder dele. Segundo, que por não terem essa noção e essa consciência, brincam com aquilo que é sagrado. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele colocou agora no meu coração aqui. E eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Então preste atenção naquilo que Deus ele vai falar com você através de vários versículos bíblicos. E o primeiro deles é 2 Coríntios capítulo 3, que diz aqui, ó: nós somos cartas vivas de Cristo. Ministramos através de nós e foram escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do nosso coração humano. Então, quando nós ouvimos falar de Cristo, recebemos o sacrifício de Cristo, nós se tornamos cartas vivas de Cristo na face da terra. E a palavra de Cristo já não é mais escrita apenas com tinta, em papéis, em papiros, né? Mas é escrito todos os dias através das experiências em nossos corações. Você sabia que Deus ele usa as experiências que nós passamos para que a gente venha ser escrito por Deus? Pelo próprio Deus, Deus vai escrevendo a nossa história em nós. O próprio Espírito Santo de Deus vai escrevendo a nossa história em nós. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, nós se tornamos o quê? Uma carta viva do próprio Deus aqui na terra. E eu quero compartilhar com vocês muitas experiências que eu passei com Deus. E eu pude entender que através de cada experiência que me trouxe até aqui, que me fortaleceu, me vivificou e me deu vida. E depois que ele me deu vida, eu quero compartilhar com vocês todos os dias aqui a respeito dessa vida. Então, na palavra do Senhor, no Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz que nós nos tornamos cartas vivas aqui. E o nosso coração se torna um coração de carne e não mais de pedra. Então, Deus ele continua falando aqui, ó: porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá vida, mas a lei, ela nos mata e o Espírito vivifica. Então, quando você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebeu uma nova vida. E por que eu digo isso? Porque antigamente, quando Moisés ele escreveu as leis nas tábuas da lei, tinham que ser cumpridas todas as leis. Porque se a gente não cumprisse as leis, né, o povo de Deus, essas pessoas seriam mortas, apedrejadas e sofreriam o castigo da lei, né? Aquela grande lei. Mas depois que Jesus Cristo morreu por mim e por você, ele nos trouxe vida, nós que estávamos presos na lei e mortos. E nós fomos vivificados através da lei. E depois que nós fomos vivificados através da lei, nós nos encontramos vivos. Então, quando eu e você focamos naquilo que muitas vezes, toda hora, nós não podemos fazer, nós acabamos errando. Quando você coloca algo em sua cabeça e você fica toda hora pensando que você não pode cometer aquilo, que você não pode cometer aquilo, no final você vai acabar cometendo. Por quê? Porque Paulo, ele já dizia a verdade humana, que nós somos pessoas pecadoras. E ele diz assim, ó: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal a qual eu fujo, que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Então, todas as vezes que você pegar a palavra do Senhor
que você for ler, que você não tiver o entendimento, você precisa pedir clareza espiritual. Antes de você pegar a palavra do Senhor, faça uma oração, peça para Deus, fala: Deus, me dê clareza espiritual para que eu venha entender a sua palavra, porque Ele está dizendo aqui que o Espírito, ele vivifica, é o Espírito que dá vida, é o Espírito que traz o conhecimento, é o Espírito que faz abrir os olhos espirituais e os físicos também. Então, quando nós lemos a palavra, você aceitou Jesus, você precisa começar a focar naquilo que você tem que fazer, não naquilo que você não pode fazer. E o nosso erro é esse, focar naquilo que nós não podemos fazer. Tem pessoas que estão tão perturbadas e metódicas que tudo para elas é errado, tudo para elas não pode, tudo para elas é não. Então, nós, como seres vivificados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Na palavra do Senhor diz: aonde há o Espírito, a vida, há equilíbrio, a paz, a alegria. E eu conheço muitas pessoas que são crentes, que não têm vida, não têm alegria, não têm equilíbrio e muito menos paz, porque estão sempre focando naquilo que não podem fazer. E o nosso foco não é apenas na lei, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que a lei, ela mata, mas a palavra, ela vivifica. Então, quando nós focamos na palavra do Senhor, naquilo que Ele quer falar conosco, naquilo que nós precisamos entender naquele dia, sabe? Quando você se encontra triste, angustiado, pensando que nada vai dar certo na sua vida, aí você senta, faz uma oração, pega a palavra do Senhor, fala: Deus, fala comigo. Aí o Senhor vem, se revela, te traz o refrigério, te traz a paz, te traz a direção, te traz a tranquilidade. Então isso significa que a palavra de Deus está se cumprindo sobre a sua vida. Que a palavra do Senhor, ela vivifica a alma, ela vivifica o espírito humano, ela dá vida, direção. Então Deus, ele diz através dessa palavra para mim e para a sua vida no dia de hoje: não foque naquilo que você não pode fazer. Se você sabe que você não pode praticar, peça para Deus ajuda para você parar de praticar o mal, o pecado, aquilo que você sabe que Deus, ele não gosta, né? Todos nós sabemos daquilo que nós podemos ou não fazer, daquilo que vai nos trazer alegria ou dor, né? E se você está praticando alguma coisa que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, que é o seu melhor amigo, pare. Se arrependa, peça perdão ao Senhor, peça para que Ele te vivifique através do seu Espírito, para que você venha se libertar dessas práticas que estão te deixando longe do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, eu preciso compartilhar aqui com vocês, que tudo aquilo que nós praticamos, que nós sabemos que machuca o Espírito Santo de Deus e nos machucam, que é errado, são prisões a qual nós estamos presos. E precisamos pedir ao Senhor que Ele nos liberte dessas prisões. E depois que nós, né, nos arrependemos, confessarmos o nosso pecado a Deus, né? Através de Jesus, Deus, ele vai nos perdoar. E depois Ele vai derramar o perdão, o refrigério. E depois Ele vai vivificar a nossa alma, o nosso espírito, nos trazendo vida. E é sobre isso que eu quero falar, sobre vida. Deus, ele tem uma nova vida para mim, para você, para todos nós. Mas é necessário nós reconhecermos que é Deus que nos vivifica com seu Espírito. Então, no capítulo 8 de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, diz aqui, ó: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse ministério espiritual, cuja tarefa é fazer que os homens recebam o Espírito Santo e sejam governados por ele. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, não sou eu, nem mais você que vive em nós mesmos, mas é o Espírito Santo de Deus, Cristo vive em nós. Então, se Cristo vive em nós e ele faz o quê? Governa a nossa vida. Nós precisamos da liberdade para ele,
para se manifestar em nós, nos mostrando o caminho, a direção, nos limpando, nos transformando, para que a gente venha a alcançar a plenitude de Deus em nossas vidas. No capítulo 3, diz aqui, no capítulo 13, não procedemos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no brilho que se dissipava. Mas os seus sentidos foram endurecidos, a mente deles ficou embotada, perderam o poder de compreensão. Porque até hoje, quando fazem a leitura do Antigo Testamento, a antiga aliança, o mesmo véu permanece sobre eles, sobre o seu coração, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. E até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre a mente e o coração deles. Quando, porém, se arrependerem e se converterem ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, emancipação da escravidão, do jugo da lei. Então, essa palavra diz que quando antigamente Moisés, ele ensinava, ministrava a lei, eles usavam um véu sobre a sua cabeça. Por quê? Porque Moisés, ele tinha um medo terrível da presença do Senhor. Ele conhecia Deus apenas pelo seu poder, pela sua ira, pelos seus mandamentos. Mas depois que Jesus Cristo veio, morreu por nós, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, nós conhecemos a outra face de Deus, que é um Deus amoroso, misericordioso, bom, e Ele não deseja ficar longe de nós, mas Ele deseja habitar em nós. Então nós reconhecemos e entendemos que a lei foi toda concluída, porque Jesus Cristo disse que Ele veio não para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. Então Jesus Cristo cumpriu a lei. E diante dele nós somos o quê? Limpos e alvos, mediante a nossa fé em Jesus. Então nós precisamos tirar e remover esse véu que está diante da nossa face. Quantas pessoas estão vivendo uma vida pesada, amarga, que não conseguem caminhar leve, mas é por quê? Porque sobre os seus ombros está o medo, a opressão, uma bagagem que já não existe mais. Na palavra do Senhor diz: aquele que crê em Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, porque Jesus, Deus, através de Jesus, fez tudo novo. Então, se você não está vivendo uma vida leve, tranquila, significativa, com propósito, você está vivendo errado. Deus, Ele enviou Jesus para que a gente tivesse vida com abundância, vida com qualidade, vida com alegria, vida com paz, vida com domínio próprio. E se o pecado te aprisiona, se o pecado te faz você ser servo dele, você ainda está com um véu sobre os seus olhos. Então, a partir do momento que você se posicionar e determinar que nada vai te impedir de você viver uma vida plena com Deus, vivendo no sacrifício de Jesus, você vai continuar vivendo essa vida de opressão, de amargura, de dor, de opressão, de medo, de pavor, de dúvida. E hoje em dia o que eu mais vejo, não só aqui nas redes, mas eu vejo em muitas pessoas que são até boas, que vivem sobre o jugo do medo. E essa palavra eu vou trazer aqui também, vou fazer um vídeo específico, deixando bem claro como é perigoso você viver à base do medo. O medo, ele escraviza, E se você está vivendo no medo,
significa que algo está errado com você. Nós precisamos entender que nós somos poderosos e poderosos em Deus. Deus já nos deu autoridade e poder para a gente caminhar livres, para a gente poder prosseguir, para a gente poder viver, respirar em paz, dormir em paz, acordar em paz. Então, todos os dias é necessário renovarmos a nossa mente. E esse é um crescimento que nós precisamos ter na nossa vida. Se você observar sobre você e você avaliar toda a sua vida, todo o seu contexto, e você não ver nenhum crescimento, nem que for nem um pouquinho assim, né? Porque nós temos que crescer, mas o crescimento ele não precisa ser necessariamente de uma vez, que nem um bolo, né, que a gente coloca no forno. Mas a nosso crescimento precisa existir, nem que ele seja gradativo, de degrau a degrau, de pouquinho a pouquinho. Muitos querem parar de lutar e desistir porque não compreendem a palavra, não compreendem a glória de Deus manifesta no seu Filho. Na palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus Cristo tem a vida eterna. Então, se nós cremos, nós temos a vida eterna. O Espírito Santo está nos vivificando. Por que viver no medo? Por que viver dependendo de profecias? Por que viver dependendo, angustiado, com medo de algo, sendo que nós, né? O próprio Deus já nos deu essa liberdade, essa alforria, né? Porque antigamente os escravos precisavam de uma carta. Por quê? Porque viviam debaixo de um jugo, viviam debaixo de uma lei. Então, a partir do momento que nós já recebemos a alforria, essa carta, o sacrifício do Cordeiro, Jesus Cristo, nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos ter uma vida cheia de paz, alegria, abundância e vida. Mas isso precisa vir juntamente com um posicionamento seu. Então, antigamente, está escrito aqui na palavra do Senhor, que Moisés, ele colocava um véu diante da face dele, porque a glória do Senhor era tremenda. A glória de Deus era tremenda. Então, ele colocava um véu, ele cobria os olhos, mas esse véu, até hoje, sobre a vida deles, dos judeus, continuam. Mas nós que cremos em Cristo, nós já removemos esse véu. Na palavra do Senhor diz que quando Jesus foi sacrificado, existia um véu no santuário. E esse véu separava, né? A parte onde é que estava a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e do outro lado do véu, que era um véu bem grosso, espesso e alto, né? Que estava no santuário. Do outro lado era o sacerdote que ia falar com Deus, mas primeiro ele se preparava, primeiro ele fazia rituais, primeiro ele estava ali preparado, né, para estar com Deus. Mas depois que aquele véu foi rasgado, né, quando Cristo se sacrificou na cruz, derramou o seu sangue, naquele dia teve um terremoto tremendo e aquele véu foi rasgado de cima a baixo. E diz que a presença do Senhor começou a habitar entre nós, no nosso meio. Por quê? Porque nós somos purificados e santificados pelo sacrifício de Cristo. Então, se você está andando no medo, no pavor, na angústia, na incerteza, significa que você não tem seguido direitinho essa palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos traz esperança, ela nos vivifica, ela alimenta a nossa alma. No dia que você estiver mais triste, ore para Deus, leia a palavra, você vai ver, a palavra ela vai te alimentar, a palavra ela vai te levantar, vai te alegrar seu coração, vai te guiar, vai te conduzir por um caminho que você precisa ir. E essa palavra ela vai trazer vida. Então tá escrito aqui, ó, que a medida é em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. À medida em que seguimos a liderança do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos renova, ele nos santifica, ele faz a gente desenvolver novos hábitos, uma nova mente, uma nova esperança, uma nova fé, um novo caminho. E não somente isso, mas as misericórdias do Senhor, elas vão se renovando a nós a cada dia. Antigamente, para que Deus ele renovasse a sua misericórdia sobre mim, sobre você, eles eram necessário pegar um cordeiro,
sacrificar para que através do sangue daquele animal nós fôssemos perdoados e os nossos pecados fossem purificados. Mas depois que Jesus se sacrificou, o Espírito Santo de Deus renova sobre nós cada dia sua misericórdia. Então significa que mesmo que você cometeu algo, uma atrocidade, mesmo que você fez algo vergonhoso, mesmo que você pratique esse algo ruim, saiba que se você se arrepender dos seus pecados, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a sua vida todos os dias. Mas você precisa se arrepender de coração. Tem pessoas que dizem que se arrependem, mas quando aparece uma oportunidade, começam a cometer a mesma porcaria, a mesma coisa ruim, o mesmo pecado. Então medite nessa palavra nesse dia. As misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. Então Deus, Ele vai mudando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, à medida em que nós vamos meditando na palavra dEle. Porque a palavra dEle é viva, é vida, vivifica a nossa alma e o nosso corpo. Então, quando nós estamos com depressão e tristeza, o que nós precisamos não é somente do psicólogo, não é somente do médico, mas é principalmente da presença de Deus e da palavra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito nos ajuda a nós cultivarmos, através da sua palavra, um pensamento positivo. E através desse pensamento positivo, há uma mudança em todas as áreas da nossa vida. Então, se você está focando apenas no fim do mundo, se você está focando apenas nas alegrias passageiras, se você está focando apenas em si mesmo, mude o foco. Comece a focar na palavra do Senhor. A chave da vitória na sua vida nesse dia eu trago para você. E a chave da vitória é: medite na palavra do Senhor, porque você vai começar a ver um crescimento gradual em sua vida. E quando você der por si, esse crescimento será tão grande que vai ser algo tão espantoso que nem mesmo você vai acreditar no poder da palavra do Senhor. Então Moisés, ele vivia na base da lei, ele vivia na base do medo, porque ele só conhecia um Deus que punia, um Deus mau, um Deus autoritário, um Deus, Mas depois que veio o Filho de Deus, Jesus Cristo, nós conhecemos a graça, o amor, o perdão, o caminho. E nós somos continuamente vivificados pelo Espírito Santo de Deus, que habita no nosso meio, dentro de nós. Então medite nessa palavra nesse dia. Quando nós permitimos que Deus nos vivifique, Ele vai tirar de nós, Ele vai remover da sua vida a angústia, a tristeza, a amargura, a depressão. E na minha vida foi assim, sabia? Que nada tirava a angústia, a depressão que eu tinha, mas depois que eu comecei não só a ler, porque ler, a gente lê qualquer coisa, a gente lê um gibi, a gente lê um livro, uma revista, não, mas a palavra do Senhor é diferente. Quando nós meditamos, quando nós focamos, quando nós oramos, quando nós nos empenhamos em conhecer a vontade do Senhor para nós, aí sim a nossa vida é transformada da água para o vinho. Você conhece aquela palavra que diz que o primeiro milagre de Jesus foi ele transformar a água, em vinho num casamento, porque o vinho tinha acabado. E havia muitas pessoas que ainda não tinham nem degustado um pouquinho do vinho. E aqueles noivos ficaram desesperados. E aí a mãe de Jesus falou: olha, podem obedecer ao meu filho. O que ele mandar, vocês fazem. Mas Jesus, ele ainda não sabia se era a hora de agir. E ele falou: mulher, eu não tenho nada contigo. Mas depois que ele falou isso para a mãe dele, ele se retirou e foi orar. Então, nessa oração que ele fez com Deus, Deus autorizou: não, vai ser hoje. Eu vou começar a agir através de você hoje. E aí Jesus chamou aqueles empregados que estavam ali, os garçons daquela festa. E aí ele falou: enche as talhas de vinho, coloque num quarto, encham todas e deixem ali naquele quarto.
E depois que Jesus foi ali no quarto, onde é que estavam as talhas de vinho, ele falou: agora vocês todos saiam, porque eu preciso conversar com meu Pai que está no céu. E aí ele clamou a Deus e diz que aquela água transformou-se em vinho, mas não num vinho comum, no melhor vinho que aqueles convidados poderiam experimentar. E diz a palavra de Deus que quando aqueles convidados chiquérrimos daquela festa provaram aquele vinho, eles falaram assim que aquele vinho era o melhor de todos da vida deles, a qual eles nunca provaram aquilo. Então, da mesma maneira que Jesus ele transformou aquela água em vinho para que aquele casamento, né, não acabasse na vergonha, Jesus também nos deu vida, nos vivificou, nos transformando da água para o vinho. Por quê? Porque nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos mortos através da lei, porque naquele tempo as leis eram tão grandes que não eram apenas 10 mandamentos, eram mais de 60 leis. E quem não cumprisse todas já estavam condenados. Então, por mais que nós tentássemos, por mais que nós se rasgássemos, nós não conseguiríamos cumprir aquilo tudo. Então, quando Jesus ele morreu por nós, significa que ele transformou da água para o vinho aquilo que estava como uma sentença de morte, de vergonha. Deus ele transformou a nossa vida, a nossa situação, a nossa circunstância. Então, quando eu entendi isso, quando eu parei de buscar fora aquilo que eu precisava dentro, a minha vida também mudou da água para o vinho. Então, eu quero que você, nesse dia, peça ao Senhor que da mesma maneira que o véu foi rasgado, que Deus ele transformou da água para o vinho, tirando a gente do jugo, tirando a gente do pecado, tirando a gente da morte, tirando a gente do mal e nos transportando para o reino da luz, porque antes nós estávamos no reino das trevas e Jesus nos transportou para o reino da luz. Eu quero que você peça hoje, através dessa palavra na sua vida, peça para Deus, fale: Deus, me transforme para o reino da luz, vivifica a minha alma, vivifica o meu espírito, renova a minha mente. Jesus, ele morreu, nos deu vida para que a nossa mente, a nossa alma fosse vivificada e transformada. Então, peça isso para Deus, em nome de Jesus. E eu digo para você, não aceite ficar nem mais um minuto no reino das trevas. Não aceite, não aceite morrer tentando cumprir lei, porque Jesus não veio para a gente ficar gastando a nossa vida tentando cumprir lei, mas Jesus veio para nos trazer liberdade, Jesus veio para nos trazer a vida, Jesus veio para nos dar alegria, para que a gente goze de uma vida feliz, uma vida na presença de Deus, uma vida longe do pecado, uma vida longe da vergonha, uma vida longe da opressão do nosso inimigo, uma vida longe dos poderes das trevas. Então medite nessa palavra nesse dia. Moisés usava um véu, mas nós não precisamos mais desse véu, porque Jesus Cristo já rasgou o nosso véu. E eu quero compartilhar também uma palavra que diz assim, ó: se nós não desanimarmos, nós alcançaremos a perfeição. Então, se não está havendo um crescimento na sua vida, peça para o Senhor lhe mostrar aquilo que você precisa ver. E Ele modificará a sua mente, Ele te revelará o profundo e o escondido do que está acontecendo para que você venha continuar vivendo uma vida de opressão e tristeza. Porque se você pedir em oração, Deus Ele vai mostrar. E além de mostrar, Ele vai te dar força para que você venha romper, rasgar esses véus que estão te prendendo de você, né, viver uma vida feliz e plena através do poder de Deus, tá bom? Medite nessa palavra nesse dia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, versículo 8, versículo 13, versículo 15 e versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, emancipação do pecado,
da condenação, do juízo, da carga, né? De todo o mal na nossa vida. Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. Medite nessa palavra e não fique ouvindo palavras que te trazem medo, aprisionamento, mentiras, porque o inimigo ele tem agido muito através do medo e principalmente usando as antigas leis para escravizar a mente humana. Então que hoje nós possamos receber essa liberdade em Cristo Jesus e a vivificação, a vida para a nossa alma, para os projetos que Deus ele te deu, para a sua alegria, para a sua carne, para o seu espírito, e que você venha viver uma vida plena, cheia de felicidade, alegria e leveza, não se condenando, não se martirizando, não se culpando e não impedindo, né, de viver uma vida que Deus ele tem para você, tá bom? Medite nessa palavra nesse dia. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Comente aqui, Ariane, eu creio que Jesus Cristo hoje vivifica a minha alma. E eu creio que todo peso, todo jugo, né? Todo aprisionamento, toda vergonha, toda doença, todo mal já saíram da minha vida para nunca mais voltar em nome de Jesus. Comente aqui e compartilhe essa linda palavra. Que Deus te abençoe.